Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Maggi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. E Rara, agricultura é a nossa vida. E Rara. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. Hora H do Agro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora a Hora H do Agro aqui na Jovem Pan, nos setores mais importantes da economia brasileira e de todo o mundo. Você ficará conosco, vamos atualizar todas as informações, portanto, desse setor tão importante para o país e para o mundo. Vamos falar justamente da COP30, porque o órgão que reunirá servidores com a função de presidir a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas foi oficialmente criado. Veremos de que maneira esse evento abrirá novas oportunidades para o agronegócio brasileiro. Em relação às commodities, dólar e também a safra no mercado brasileiro, vamos falar da queda nos produtos de origem natural, o reflexo também nas tarifas sobre a China e a alta também na moeda norte-americana, que pode influenciar, evidentemente, as negociações aqui no Brasil. Lula no Japão também será abordado aqui. O presidente brasileiro encerrou, inclusive, a agenda de compromissos oficiais no país asiático, onde a série de reuniões resultou na abertura de 10 acordos bilaterais, além também do acordo entre as nações que garante a exportação de frango. Muito bem, agora nós vamos falar porque foi publicado nesta quarta-feira um decreto que oficializa a estrutura de cargos para a COP30. O evento será sediado em Belém do Pará nos dias 10 e também até o dia 21 de novembro aqui no Brasil. O presidente Lula anunciou em janeiro deste ano os nomes escolhidos para as vagas de presidente e também a diretoria executiva do evento sobre mudanças climáticas. Então, entre eles, o embaixador André Correia do Lago, que será o secretário de Clima, e também a secretária nacional de Mudança do Clima, a Ana Toni. Muito bem, já está conosco o Gustavo Reisler, gerente de sustentabilidade da CIA Brasil, para falar justamente aí da COP30. Gustavo, seja bem-vindo aqui à Hora H do Agro. De fato, é uma grande oportunidade do Brasil se mostrar aquilo que é bom e bem feito aqui no país. Seja bem-vindo. Olá, Marcelo. De antemão, eu queria dizer que é um prazer estar falando contigo. Ainda mais sobre um tema tão relevante, né, e que impacta o Brasil diretamente, né, a COP30 ocorrendo no Brasil ao final deste ano, entendendo que o agro pode ter um posicionamento muito relevante a partir de agora, né? A partir de agora não, mas cada vez mais relevante. Gustavo, nós que agradecemos a sua participação. A gente sabe que existe hoje também no mundo um protecionismo disfarçado em questões aí climáticas e também ambientais. Então, é a chance do Brasil mostrar aquilo que faz aqui dentro também para o mundo e mostrarmos aí que estamos aí com as melhores práticas em relação ao agronegócio? Sem dúvida nenhuma, né? Principalmente quando nós pegamos um país de proporções continentais como o nosso, com um clima predominantemente tropical, tá? Onde a gente tem uma série de oportunidades de trazer o agronegócio de forma geral como um grande aliado ao combate às mudanças climáticas, mais do que um inimigo, né? A gente tem, se nós pegarmos um histórico das COPs até a COP 20, 21 aproximadamente, o agro ele era, digamos assim, um pouco injustiçado e, na verdade, através da adoção de boas práticas no manejo da agricultura, da pecuária, a gente tem um grande potencial para ser um mitigador da mudança climática, óbvio. Precisamos levar em consideração uma série de fatores, né? Mas existe sim uma oportunidade muito grande para o Brasil nesse sentido, ainda mais quando a gente fala de um país com um código ambiental, né, ligado ao agronegócio tão bem regrado, digamos assim. Até nessa linha, né, Gustavo, a gente sabe, inclusive, né,
que hoje, por exemplo, uma propriedade nos Estados Unidos, o proprietário pode utilizar toda a propriedade. No Brasil é diferente, então nós temos aí a obrigatoriedade da preservação, que pode chegar até 30, até mais, inclusive, de acordo com cada propriedade. A nossa legislação é muito rigorosa mesmo? Marcelo, eu te diria que a gente precisa analisar isso profundamente, né? Eu te diria que a gente pode chegar até 80% de área de preservação em uma propriedade, dependendo do bioma que ela está inserida e a localidade. Com certeza, existe uma relevância grande e justificável em nós termos essas áreas de preservação, né? Elas desempenham um papel essencial, e até dentro dos sistemas produtivos, né? Mas o que eu te diria que é mais importante que isso é nós estarmos na vanguarda de mostrarmos o potencial da agricultura, da pecuária, dos sistemas produtivos de forma geral, em serem muito mais, pensando dentro da ótica dos gases de efeito estufa, sendo muito mais sequestradores do que emissores, né? O Brasil, como eu estava comentando, ele tem um potencial gigantesco nesse sentido, e eu entendo que nós precisamos cada vez mais de políticas que também amparem o produtor quando a gente entra dentro dessa pauta, né? A agricultura, muitas vezes referida como regenerativa, conservacionista, para que a agricultura e pecuária, enfim, para que a gente fomente essas boas práticas e consiga seguir entregando dentro das premissas, por exemplo, do Acordo de Paris, que foi firmado na COP21, né? Exatamente. Essa questão do mercado de carbono, a gente ouve. De fato, já existe esse mercado, nós teremos aí uma grande possibilidade mesmo. Como é que o mundo olha o Brasil e a gente também poder potencializar recursos em relação ao mercado de carbono? Ótimo. Com relação ao mercado de carbono, o agro, né, até o atual momento, né, ao final do ano passado saiu a Lei 15.042, justamente tratando sobre o mercado regulado de carbono no Brasil. O agro primário, pelo menos, ele nesse primeiro momento ele não foi incluído, tá? Então, o agro primário está muito mais ligado a um mercado voluntário de carbono, atuando de forma espontânea, não por obrigatoriedade. E quando a gente traz dentro nesse sentido, e falando do crédito de carbono especificamente, o que a gente tem predominantemente em geração de crédito de carbono em áreas agrícolas. É muito mais focado nas áreas de preservação, tá? Digamos assim, na questão de mata em pé, do que nos sistemas produtivos. E eu vejo que é uma grande oportunidade, a gente precisa fomentar esse desenvolvimento, o desenvolvimento das metodologias que de fato vão mensurar o que a agricultura e a pecuária entregam nesse sentido. A gente vê muito se falar sobre, quando a gente entra na questão da produção de ruminantes, a questão da emissão de gases, o gás metano principalmente, né? Mas o que pouco se comenta muitas vezes é que a gente tem uma oportunidade que é a produção de pastagem e o acúmulo de carbono, né? O acúmulo do carbono no solo. Então, hoje no Brasil, falando a nível de Brasil, tem alguns projetos que foram submetidos, mas que eu não saberia te dizer exatamente, mas até onde vai o meu conhecimento, não estão gerando crédito de carbono. Espera que sim, daqui a 1, 2 anos eles comecem a gerar esses créditos de carbono para que a gente destrave esse mercado, né? Seriam os grandes precursores para que a gente consiga, de fato, entrar nesse jogo e também trazer como se fosse uma renda extra para os produtores rurais, né? Justamente para compensar por essas boas práticas. Então, o que eu vejo assim, a COP ela é um grande momento para a gente batalhar por isso, né? Entrar nesse mercado internacional, né? de comercialização de crédito de carbono através da definição de metodologias que sejam super claras e que sejam concisas, escaláveis, aplicáveis e escaláveis. Gustavo, nós tivemos uma mudança no Parlamento Europeu justamente em relação aí a compras de países envolvendo desmatamento, que envolve inclusive o seguinte, mexendo até com a lei do país, ou seja, se o país aqui no Brasil autorizou até aquele ano, o Parlamento Europeu quer retroagir, isso deve afetar o Brasil de fato aí em relação às compras, às vendas, é um protecionismo mesmo? Eu diria que de certa forma sim, Marcelo.
mas a grande questão nós estamos inseridos vamos chamar de um ecossistema, onde é imprescindível que a gente tenha boas práticas. Claro, quando tu te refere, né, do mercado consumidor europeu, tem uma pressão muito grande. É o que eu digo, né? A gente briga muito e diz, mas a Europa tem muito mais área desmatada que o Brasil, por exemplo. Perfeito, mas eu entendo também que a gente pode sim desenvolver um papel, sermos protagonistas nesse sentido e entregarmos produtos, né, ao consumidor que atendam premissas. É claro, a gente precisa acertar esse jogo, esse é um grande ponto que eu vejo, né? A gente ter regras claras, bem definidas, para que também os sistemas produtivos acabem se adequando cada vez mais para poder atender essas expectativas, mas eu também vejo que é importante se ter uma contrapartida, né, desse mercado consumidor, seja via programas de valorização dos produtos, né, seja via algum reconhecimento nesse sentido. Exatamente, tem um valor ali agregado e estar disposto a pagar esse valor, né? Exatamente. E é claro justamente... Pois não. Por favor. Não, justamente. Então, a gente entender que a gente tem um ativo ambiental, né, nas propriedades rurais aqui do Brasil, e também entender que existe uma valoração, né, em cima desses ativos. E é claro, né, então é um momento, aí a COP vai acontecer, portanto, aí no segundo semestre, é um momento de que os países venham para cá, os produtores, os analistas, os técnicos, evidentemente, e vejam na prática, né, a ideia, inclusive, lá em Belém do Pará foi essa, né, poder ver de fato o que acontece aqui no país. Perfeito, a COP está inserida num ambiente que sofre uma pressão muito grande, né, uma pressão internacional com relação ao não desmatamento, a não conversão de áreas, e é importante que a gente traga o mundo para ver que o Brasil é sim um case a ser replicado quando a gente trata de conservação aliada à produção. A gente, como eu digo, né, a gente tem uma oportunidade gigantesca nesse sentido, então nós precisamos nos valer dessa oportunidade. Sem dúvida, né? Tem aquele ditado que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, que não seja desta vez e que a gente possa aproveitar. E eu agradeço a presença, então, do Gustavo Reisler, que é o gerente de sustentabilidade da CIA Brasil. E, é claro, vamos conversar ao longo deste ano aí, trazendo todo o acompanhamento da COP e, é claro, também as suas expectativas conosco. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Vamos dar sequência agora à Hora H do Agro aqui na Jovem Pan, porque os preços das principais commodities agrícolas registraram queda nesta sexta-feira. No mercado da soja, os contratos futuros em Chicago foram negociados a $1.012, uma queda de 4,75 pontos. Essa desvalorização é impulsionada pela escalada das tarifas comerciais, principalmente em relação às aplicadas à China, que é o maior comprador de soja no mundo, que corre o risco, inclusive, de enfrentar um aumento de tarifa de 25%, atualmente hoje em 20%. E a soja brasileira segue com alta demanda no exterior, especialmente na China. E o dólar em alta favorece, claro, as negociações brasileiras. Vamos justamente falar sobre esse tema agora aqui com Alcides Torres, que é o analista de mercado da Scott Consultoria. Alcides, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marcelo. Alcides, quer dizer o seguinte, nós tivemos lá no primeiro governo Trump um fechamento também de mercado que abriu um mercado exponencial com a China para o Brasil. Novamente estamos acompanhando essa guerra comercial promovida pelo presidente dos Estados Unidos. Poderemos, de fato, aí novamente aí ter bons contratos com o gigante asiático? Olha, pensando rapidamente, a resposta é sim, positivo, tá? Mas a China já é hoje a grande compradora de produtos agrícolas brasileiros, aliás, do planeta, não é? O Brasil hoje é um grande exportador de carne bovina para a China, de soja, de vez em quando o milho sobe, de vez em quando cai. Lembrando que a China é uma grande produtora também. Então, nós complementamos a demanda por alimentos dos chineses. Aliás, o Brasil
desde a pandemia, ele tem sido um grande parceiro global na questão de segurança alimentar. A gente produz o suficiente para o nosso consumo e o excedente para exportação. Então, com relação ao combate à fome, que é essa a principal característica do Brasil, o Brasil tem feito bonito, mesmo nos momentos de grande crise. Em relação à soja, mais uma super safra? Uma super safra, sabe? E aí, com relação é por isso que os preços, inclusive, estão balançando. E você, como você mesmo disse, essa política cambial de desvalorização do real diante do dólar favorece as exportações. E como é que fica o mercado interno, né? A gente sabe, observa também essa movimentação em relação às carnes, lógico, você vai exportar lá o dólar a 5, 6 euro. Como é que funciona essa política para garantir também que fique a produtividade aqui, haja exportação e não altere o mercado? Embora seja uma commodity, então tem um regramento internacional, né? Olha, aí tem duas facetas, viu, Marcelo? Você, com a desvalorização do real diante do dólar, a gente consegue... O nosso produto é competitivo lá fora, tá? Por outro lado, tudo que eu importo, fertilizante, defensivos agrícolas, petróleo, tudo isso fica mais caro e eleva o custo de produção. Mas, apesar disso, nós acabamos de destrinchar um estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A cada $2, por exemplo, na soja que você citou, a cada $2 que sobe o custo de produção no Brasil, em função da política cambial, o lucro aumenta $6 por dólar de aumento de custo. Então, aumenta, 1% aumenta 6%, tá? Então, ainda a gente está na vantagem, tá? E com relação ao consumo interno, ao abastecimento das famílias, o problema está muito mais em função da perda do poder aquisitivo do que do preço dos alimentos. É claro que o preço do alimento pesa, mas a verdade é que o poder de compra do brasileiro está perdendo para tudo, para combustível, para linha branca, para alimento, para aluguéis, para escola. A coisa é mais uma questão de política interna do que de preço de commodities agrícolas, viu? Sem dúvida, uma desvalorização do real. Quem vai ao supermercado sente isso todas as vezes, cada vez mais o carrinho vazio, cada vez mais caro. Agora, Alcides, nós estamos acompanhando então as medidas tomadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. Até que ponto também ele vai manter toda essa questão, essa firmeza, ou o reflexo no próprio mercado norte-americano pode freá-lo? Pois é, a gente sabe que os agricultores americanos, embora a população agrícola, a população rural dos Estados Unidos seja pequena, o lobby é muito forte, tá? E cada vez que esse presidente ele bagunça o coreto, quem vai pagar a conta são os agricultores norte-americanos, sabe? É por isso que a gente vê esse vai e vem. Eu anuncio uma medida e volto atrás, eu anuncio uma medida e volto atrás, tá? Porque a pressão interna lá deve estar brava. Nós acreditávamos que o Trump, um governo republicano, seria favorável ao Brasil e está sendo se ele continuar tomando essas medidas. O Brasil vai exportar mais. Mas do ponto de vista de estabilidade global, geopolítica, é de amedrontar, não é? A gente tem a questão da Groenlândia, a questão da Ucrânia, a questão do Canal do Panamá. Tudo isso gera bastante insegurança e a primeira coisa que acontece, os fretes sobem e o alimento sobe. Hoje, os Estados Unidos são fatores de instabilidade global. Sempre um ruído, né, Alcides? Sempre não tem uma linha ali de tranquilidade, de que possa haver uma previsibilidade, inclusive. E já que você faz toda essa análise do mercado, nós tivemos aí movimentos de seja seca, depois enchente no Rio Grande do Sul, mudanças climáticas. Como é que o senhor avalia toda essa situação? A gente sabe, como o senhor falou há pouco, a inflação chegando à mesa do brasileiro. O que a gente pode esperar da nossa produção e uma regulagem nos preços aqui internos? Olha, o campo ele reage rapidamente, sabe? O Brasil, uma das características da produção rural no Brasil é a qualidade dos nossos empreendedores, a qualidade dos nossos trabalhadores rurais, da nossa técnica, né? O estudo da técnica, a tecnologia, supriu o Brasil
de ciência aplicada em clima tropical, e nós fazemos isso muito bem, tá? O Brasil hoje, ele com relação à produção de carboidratos, produção de proteína, etc., a gente tem condição de produzir muito e produzir barato, tá? E a gente já está com um produto muito barato, isso que é difícil explicar para o público. O governo agora recentemente derrubou as taxas, mas os produtos fora do Brasil estão mais caros do que no Brasil. Então, esperar que a importação venha derrubar o preço no mercado interno é irreal. Vamos dizer, o técnico que adotou essa política, ele certamente desconhece os mercados internacionais, tá? Hoje, o Brasil, exceto o café, que o café está caro, mas mesmo o café lá fora está muito caro. Mas hoje o produto agrícola no Brasil é um dos mais baratos do planeta. Isso também explica por que a gente exporta tanto, tá? Não é só a política cambial. A gente também tem o menor custo de produção, a melhor economia de escala. A gente está fazendo a lição de casa, sabe? Então, quer dizer, é claro que a pressão virá em cima, e o que a gente tem muito medo é que algum sujeito menos conhecedor da história pregressa venha tabelar alimentos, como aconteceu na Argentina. E o que você tem imediatamente é um desestímulo da produção. Aí você está vivendo um inferno, porque você não tem... Vai ter preço alto e não vai ter produção. Hoje ainda a gente tem preço barato para o produtor, preço caro para o consumidor, mas nós temos a produção. E a gente alimenta a economia. Então, a coisa está funcionando mais ou menos bem. Não está tão ruim assim, tá? Quando foi falado intervenção nos alimentos, aí lembrou do fiscal do Sarney lá, e depois, claro, que nós tivemos toda a negativa do governo, as suas ações, mas, Alcides, a população quer saber. O presidente falou lá em Sorocaba, eu estava lá acompanhando essa agenda, que a carne ia baixar e até prometeu a picanha lá da campanha, voltou aqui à tona. A carne vai baixar, Alcides? Marcelo, você faz cada pergunta medonha e só me põe numa situação difícil aqui. Eu gosto de dar... Assim como você, eu gosto de dar boas notícias. Né? Mas, olha, eu não acredito em queda no preço da carne. Pode ter quedas pontuais, mas o Brasil teve um excesso de produção em 2023, em 2024, mas agora em 2025 o mercado está se ajustando, tá? A gente está batendo menos vacas, a produção de carne vai ser grande ainda, mas não vai ser exuberante como foi nos 2 últimos anos, tá? Então, eu não acredito em queda de preço como aconteceu no passado. Os preços podem deixar de subir, digamos assim, para ser otimista, mas eu não vejo como a cotação da arroba do boi gordo, a cotação do sujeito que vende semente, cair mais do que já caiu, tá? Nós agradecemos a participação do Alcides Torres, analista de mercado da Scott Consultoria, conversando conosco. Alcides, seja sempre bem-vindo aqui à Hora H do Agro, aqui da Jovem Pan. Muito obrigado. Muito obrigado e um bom trabalho para você e para todos os telespectadores. Para você também. Vamos dar sequência agora a falar do presidente Lula, que encerrou a agenda de compromissos oficiais lá no Japão, essa série de reuniões que resultou na assinatura de 10 acordos bilaterais e 80 instrumentos de cooperação em diferentes setores. Quem traz as informações agora é a Marília Ribeiro. A viagem do presidente Lula ao Japão resultou na assinatura de 10 acordos bilaterais e 80 instrumentos de cooperação em diversas áreas, como energia e meio ambiente. Além disso, os 2 países fecharam acordo para a venda de 20 jatos da Embraer. O governo brasileiro acredita que o negócio pode render cerca de 10 bilhões de reais. Houve também um avanço nas tratativas para o uso de um combustível à base de etanol para aeronaves, que pode beneficiar o agronegócio brasileiro, em especial a indústria sucroenergética do país. Em declaração para jornalistas, Lula avaliou que o mundo enfrenta um momento de graves instabilidades. Essa visita ao Japão, ela tem como objetivo, primeiro, estreitar a relação com o Japão no momento em que a democracia corre muito risco no mundo, em que setores de extrema-direita negacionistas têm ganhado corpo em várias partes do planeta Terra,
Ela foi importante porque nós temos que vencer o protecionismo e fazer com que o livre comércio possa crescer para que a gente possa vender e comprar mais de um parceiro importante como o Japão. Ela foi muito importante porque nós queremos, discutir mudança na governança mundial, sobretudo mudança no Conselho de Segurança da ONU, para que a gente tenha, no século XXI, uma representação mais forte da geopolítica mundial. Considerando esse contexto, o diálogo de Lula com o Japão consolida a relação dos dois países. É o que explica o diretor de Comércio Internacional da BMJ Consultores Associados, José Pimenta. Buscou, sobretudo, consolidar ainda mais os laços existentes entre ambas nações, discutindo temas importantes como multilateralismo, política internacional, comércio internacional, combate ao protecionismo e toda uma gama de assuntos que necessariamente fazem parte do sistema internacional, do debate do sistema internacional hoje em dia. A viagem do presidente Lula ao país asiático acontece em um momento de queda de sua popularidade aqui no Brasil, além de estar sofrendo pressões para poder concluir a reforma ministerial. Aliados dizem que novos nomes devem surgir nos comandos das pastas. Na comitiva para o Japão, o presidente Lula incluiu nomes como, por exemplo, do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado Federal, Davi Alcolumbre, além dos ex-presidentes das duas casas, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, que devem ser ouvidos para essas possíveis mudanças. Para Pimenta, o movimento que o Brasil faz de sair do eixo China e Estados Unidos é importante, pois diversifica os seus parceiros comerciais. Ainda com foco em ampliar a relação comercial com países emergentes, o chefe do executivo planeja participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, na Malásia, que está prevista para outubro. Também há possibilidade de Lula ir na próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que será realizada na França em junho. De Brasília, Marília Ribeiro. E dando sequência a esse tema ainda, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, se reuniu com o ministro da Agricultura do Japão, Tako Eto. Na última terça-feira, após o encontro, o ministro japonês confirmou a aprovação da regionalização do Certificado Sanitário Internacional para Influenza Aviária por município. Então, com isso, as restrições de exportação de frangos e ovos ficam limitadas apenas aos municípios onde houver a detecção, portanto, da doença. Vamos permanecer nesse assunto, falar sobre essa viagem importante do presidente ao Japão, suas consequências, para o mercado internacional. Tiago Bernardino está conosco, pesquisador do CPEA USP na área de proteína animal. Seja bem-vindo. Satisfação estar aqui junto com vocês na Hora H do Agro. Satisfação é nossa, seja bem-vindo. Qual que é o resultado prático, então, desse encontro do ministro lá da Agricultura do Japão com o ministro Fávaro e a liberação desse mercado, que é um mercado rico, uma das potências mundiais? Bom, é sempre importante destacar, que toda aproximação, todo acordo, seja bilateral, multilateral, que envolva obviamente a nossa economia é de extrema importância, É claro que avanços vão ocorrer ao longo dessas discussões, mas esse anúncio aí do ministro Fávaro da regionalização, da municipalização de focos de influenza aviária para evitar, é claro, que a gente sofra mais, é de extrema importância. A gente tem uma densidade muito grande de aves no país, a gente é o maior exportador mundial de frango, a gente está entre os maiores produtores, junto com os Estados Unidos. Então, quando o Japão, que tem toda uma lógica, não vou dizer protecionista, mas quando a gente olha a questão sanitária, tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, na verdade, a gente recebe um selo para o mundo todo, O Japão, ele traz para o Brasil o cenário de que, realmente, regionalizando, eu não vou correr risco de importar essa carne. Então, para o Brasil é uma notícia muito interessante, muito positiva, que vai movimentar, assim, mais o comércio, principalmente focado no frango, dessas duas grandes potências aí, que é o Japão e o país, Brasil. E no momento, Tiago, que os Estados Unidos vivem, de fato, um surto, uma epidemia,
Então, nós temos consequências também no valor dos ovos lá no mercado norte-americano, na questão das aves. Então, o Brasil receber, como você colocou, esse selo do mercado importante, um mercado rigoroso também, extremamente rigoroso nas suas compras, e está certo, né? Faz parte do negócio também essa segurança naquilo que está comprando. Então, é uma ótima notícia mesmo, né? Sim, não, com certeza é uma excelente notícia, eu diria para você, né? Porque realmente, se a gente olha o que está acontecendo no mundo todo, né? Peste suína africana que vem lá desde 2018, 2019, a própria influenza que chega nos Estados Unidos. E quando a gente olha o Brasil, o volume que o país produz de alimentos com qualidade e com segurança alimentar, então realmente toda essa insegurança, incerteza mundial, e a gente conseguir um acordo muito sólido com o Japão, isso é uma notícia muito excelente mesmo, tá? É muito positiva e que com certeza a gente colhe frutos já no curto prazo. Isso é o resultado de anos e anos aí de aprimoramento nas fiscalizações, aquilo que é de fato sempre as pessoas, as autoridades, elas exigem. Então parece que nessa área não pode ter parecer ser, né? Tem que ser de fato em relação aí toda a fiscalização. Então o Brasil vai agora, ao longo cada vez mais com o agronegócio avançando e também mostrando sua potência também nesse aspecto, né? Da 100% de garantia de segurança. 100%, usar o jargão popular, né, preto no branco, né? Eu acho que a gente tem que ter clareza quando a gente fala de comércio internacional, mas principalmente as exigências, independente se é rigoroso ou não, a gente pode até discutir se isso vale para outro país ou não, mas o Brasil propondo e o Brasil aceitando as restrições ou as regras impostas por países e cumprindo, eu acho que é isso que é importante. A gente tem uma das indústrias mais eficientes do mundo em termos de controle sanitário, e é isso, digo com toda certeza, isso vale para suinocultura, bovinocultura e avicultura. Então, sim, a gente tem um cenário muito positivo para o Brasil, nesse sentido de responder a todas as exigências que o mercado japonês ou qualquer outro mercado vem impor para o país. Especificamente a questão do frango chama atenção, alta produtividade nacional mesmo, e cada vez mais há condições de toda essa expansão, novos projetos serão gerados justamente para atender às exportações. Como é que fica o mercado interno também, Thiago? Olha, a gente tem uma grande vantagem quando a gente fala de produção de proteína animal do Brasil. Se eu pego o mercado suinícola, 25% é exportado, o mercado de carne bovina, 25%, 28% é exportado, e o mercado de frango, que é o que exporta mais, algo em torno de 32%. Então, olhando as três grandes proteínas, carne, né, e a gente nem vai citar o pescado, e o próprio ovo. O ovo, basicamente, a gente só consome internamente, exporta muito pouco ainda, mas a gente consegue produzir para o mundo, sendo um dos maiores exportadores dessas três proteínas que eu falei. Bovina é a primeira, frango é a primeira, suínos ainda é a quarta, mas nós vamos chegar, assim, em terceiro, segundo lugar, facilmente. Então, a gente consegue ofertar para o mundo e para o consumidor brasileiro. E o frango, ele tem um viés interessante, que a gente está falando de curto prazo, né? Vamos falar, em linhas gerais, 60 dias eu tenho um frango na mesa do brasileiro. É claro que eu dependo de uma indústria de insumos, principalmente o milho, que cada vez, nos últimos anos, cresce as exportações, tem a questão do etanol de milho, tudo isso gera competição, mas consequentemente, a gente vem batendo recordes de produção de grãos e o milho não nos prova isso em termos de volume produzido. A gente vai ter uma baita de uma safra positiva no Paraná também esse ano, né? Então, assim, o frango tem dado esse avanço na tecnologia, ganhos de produtividade desses últimos 30, 40 anos, colocar um alimento barato na mesa do brasileiro. É interessante notar que, se eu olhar para 30 anos atrás, né, o Plano Real, com uma moedinha de R$1, eu comprava 1 quilo de frango, né? Então, R$1 eu comprava 1 quilo de frango, um salário mínimo de R$70. Então, com 1,42% do meu salário, eu comprava 1 quilo de frango. Hoje, o quilo do frango abatido é algo em torno de R$12, R$13, o inteiro, com um salário mínimo de R$1.400, R$1.500.
algo em torno de 0,7% do meu salário eu compro 1 quilo de frango. Então, depois de 30 anos, eu gasto menos do meu salário para comprar frango. Eu trago essa informação porque nesse ambiente, né, tá tudo muito caro, realmente o brasileiro ele está se sentindo sufocado. A gente tem um alimento que avançou na produtividade, na qualidade, é um alimento altamente seguro, saudável e relativamente mais barato do que há 30 anos atrás. Exatamente, boa notícia, evidentemente. E a gente sabe que na escolha, né, quer dizer, carne bovina mais cara, frango, suíno, e também sobrou para o ovo, né? Entrou no centro da polêmica, a gente sabe o que está acontecendo nos Estados Unidos, e também o preço aumentou aqui, virou discussão política. O que você pode falar em relação à produção de ovos aqui no país? Olha, sazonalmente, né, a gente já esperava um aumento do preço nessa primeiro quadrimestre do ano, do ovo, porque tradicionalmente a gente tem esse aumento. A gente tem um reflexo de preços mais altos dos insumos, sempre lembrando, o milho é o principal insumo de energia, e a gente tem uma demanda relativamente maior nesses primeiros 4 meses do ano, seja pela quaresma ou, obviamente, culturalmente, a gente tem uma questão de receita a menos para o brasileiro, então ele busca uma proteína barata. Então, tradicionalmente sobe o preço. É claro que essa alta realmente veio muito forte, dado todo esse cenário global, principalmente nos Estados Unidos, e é claro, tem um ambiente climático muito forte aqui no Brasil. Está abafado, está muito calor. Isso, obviamente, impacta toda a dinâmica de produção. É claro que eu tenho granjas totalmente modernizadas hoje, mas isso invariavelmente impacta, obviamente, na produção. Então, quando a gente olhar essa questão do ovo, a gente tem uma valorização natural, mas que o brasileiro ele vai começar a sentir, obviamente, preços menores a partir aí da segunda quinzena de abril, maio, dado sim que com preços maiores o produtor produz mais, engorda mais ave, que vai produzir mais ovo. Então, é natural e também esse ciclo aí de sobe e desce das commodities. Com grande prazer, nós recebemos aqui o Thiago Bernardino, que é pesquisador do CPEA-USP, na área justamente de proteína animal, falando justamente aí de toda essa questão que envolve a proteína animal, o frango, e esse dado importante na comparação lá do real, 30 anos atrás, e o preço hoje do frango aqui vendido no país. Muito prazer recebê-lo, até a próxima. Satisfação a minha, Marcelo, prazer todo meu. Um grande abraço a todos, um bom trabalho e um bom final de semana. Grande abraço. Para você também. Muito bem, agora chegou o momento do intervalo aqui, mas você vai ver na sequência que a alta dos preços do cacau e também do café, o impacto do milho e também da carne na inflação brasileira, nós poderemos então ter uma inflação muito maior e ao mesmo tempo a queda do arroz. É rápido o intervalo, já voltamos. Fique com a gente. Hora H do Agro. Gigante, hein? Tá gostando? Muito, mas rapaz, tem um negócio engraçado acontecendo toda vez que eu dirijo. O quê? Sobe aí. Olha isso. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Te dei o sol, te dei o mar pra ganhar seu coração. Você é raio, saudade, meteoro da paixão. Volkswagen Meteor, pense gigante. Vender, negociar é um problema para você? Acredita que é um dom ou que tem que enganar pessoas? Nada disso. Vem comigo que eu vou revelar o segredo dos maiores negociadores. Com o meu curso Engenharia da Persuasão, você vai se tornar um grande vendedor. Vai aprender a conduzir as negociações passo a passo, evitar possíveis manipulações mentirosas e, o que é melhor, finalizar as vendas com total segurança. E é claro, você vai aumentar a sua lucratividade através de técnicas imbatíveis da persuasão. Esse curso vai fazer você vender qualquer coisa para qualquer um. Talvez você esteja se perguntando qual o valor do curso. E eu garanto para você, é menor do que o valor da última venda que você perdeu para o seu concorrente. Acesse newcursos.com.br e garanta sua vaga. No campo, os sonhos crescem junto com o trabalho. E com o Consórcio Nacional Valtra,
você investe nesse sonho com parcelas que cabem no seu bolso e sem sair de casa. Afinal, são quase 20 anos colocando máquinas pelo campus de todo o Brasil. O Consórcio Nacional Valtra investe no seu futuro com quem entende do campo. Acesse consórciovaltra.com.br e simule sua máquina. Hora H do Agro. Muito bem, estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e também sintonia. Os preços do cacau subiram na última quarta-feira devido a preocupações com a safra intermediária na Costa do Marfim, que é hoje o maior produtor mundial. Em Londres, o preço do produto aumentou 1,1% para quase 7 mil libras por tonelada. Em Nova York, o preço saltou quase 1%, chegando aos 8 mil dólares. A redução na oferta de cacau da Costa do Marfim ajudou a impulsionar os preços, inclusive aqui o ovo de Páscoa vai ficar mais caro, quase que 40% em 3 anos, justamente em razão aí do cacau. E a matéria-prima é usada para a produção de chocolate, geleia e até o vinho. Muito bem, as exportações de café do Brasil caíram 10,4% em volume agora em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Esse assunto agora para a Camila Yunis. O Conselho de Exportadores de Café do Brasil apontou que no mês de fevereiro o país exportou 3,3 milhões de sacas, valor que é 10% menor do que no mesmo período de 2024. No entanto, a receita foi recorde em função do aumento dos preços internacionais. Foram mais de $1 bilhão exportados, 55% a mais do que no ano passado. O diretor-geral do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos, explica o atual cenário. Nós estamos numa entre-safra com perda de competitividade, o que é esperado pelo mercado, aguardando colher a nova safra 25 e ali sim, mesmo com os desafios climáticos que nós temos, nós esperamos retomar uma série de competitividade e exportações. Mudanças climáticas, alta demanda e custos mais elevados de produção explicam por que o café tem pesado no bolso. Em São Paulo, o secretário de Agricultura, Guilherme Piai, reconhece as dificuldades impostas pelo fator clima, mas destaca o auxílio aos produtores. Primeiro, o seguro rural no nosso estado é o recorde e o seguro rural ajuda muito em momentos onde as condições climáticas atrapalham muito a colheita. E outro ponto que é muito interessante, nós lançamos o programa Café Canéfora, que ele é mais resistente à seca, ele está sendo muito usado no blend hoje para que a gente consiga desenvolver pesquisa de sementes e mudas, não só do café, mas de todas as outras culturas mais resistentes à seca. A gente não pode ficar mais tão exposto ao clima. Infelizmente, para os amantes do café, o preço deve continuar elevado. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, os impactos devem ser sentidos até os próximos 4 anos. E como um dos principais fatores para a elevação do preço do café são as mudanças climáticas, é extremamente necessário investir cada vez mais em ciência para que esses impactos sejam minimizados. No Instituto Biológico de São Paulo, o café é estudado nos mínimos detalhes. Em um cultivo sustentável no meio da capital paulista, a agricultura regenerativa é implementada para o cultivo do grão. O pesquisador do IEA, Celso Vegro, explica a técnica. Elas são fundamentais para dar uma situação de conforto térmico para as plantas. Lá tem árvores na nossa lavoura, plantio de árvores. Por quê? É para gerar conforto térmico, para gerar sombra para as plantas, para elas terem condição de continuar produtivas, mesmo em condições mais extremas do clima. Celso Vegro afirma que o consumo de café na Ásia cresceu significativamente após a pandemia e a tendência é que tenhamos que nos adaptar a um patamar mais elevado de preços. Tem gente que está dando até 1 quilo de café como presente, 50, 60 reais, então virou até presente o café. Na contramão, o preço do arroz registrou queda, o menor patamar desde outubro de 2022. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada,
o produto acumulou uma baixa de 21,3% desde o final de janeiro. De acordo com o Centro de Pesquisas, o cenário preocupa os vendedores, tendo em vista os custos totais de produção no cereal no Rio Grande do Sul, estimados R$ 100 a saca de 50 quilos. Para falar justamente desse assunto, estamos em contato agora com o Alexandre Velho, presidente da Federarroz. Seja bem-vindo, prazer tê-lo conosco. Olá, Marcelo, um prazer falar contigo e com os telespectadores. É aquela fábrica que não tem telhado, né? É a natureza que comanda tudo. Ano passado, o Rio Grande do Sul foi tomado pelas águas. Neste ano nós temos uma produção. Se falou até em importar arroz lá no ano passado. Toda essa situação gerou um desconforto, inclusive, justamente em relação aos produtores. Queria que você falasse, então, o que está acontecendo com o arroz. Bom, o que aconteceu nesta safra é que nós tivemos um aumento significativo da área plantada, não só aqui no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor brasileiro, mas também no Mercosul a área aumentou e essa expectativa de uma produção bem maior está aí botando os preços para baixo. Também a questão aí da queda do dólar influenciou na exportação, num primeiro momento. Então, a exportação é o que traz, Marcelo, uma referência ao mercado interno e ajuda a equilibrar um pouco essa questão do preço, lembrando que o produtor, ele não coloca preço no seu produto, isso depende da oferta e da demanda, depende da paridade com relação ao Mercosul, depende do preço internacional. Então, tudo isso tem preocupado bastante, porque hoje o preço abaixo de R$ 80 não paga, como tu bem colocaste no início, não paga o custo de produção do arroz irrigado, que não baixa de R$ 90. Entre R$ 90 e R$ 100 para se produzir aí uma saca de 50 quilos. E o que pode ser feito? O que o governo pode interferir? As exportações podem aumentar? Como é que o senhor avalia toda essa situação? Na verdade, o governo interviu ano passado, ajudando a baixar mais ainda os preços, porque ao sinalizar com um contrato de opção a R$ 87 para agosto de 2025, agosto desse ano, e ao antecipar estes contratos para abril agora, a Conab anunciou isso a semana passada, eles sinalizam um preço para abril em torno de R$ 80. Então, eu nunca tinha visto, nos meus 40 anos de arroz, um governo lançar um mercado aí, um contrato de opção por um preço abaixo do que estava no mercado. Porque quando foi lançado este contrato, o mercado era R$ 100 e o governo sinalizou R$ 80, dando com antecedência um recado baixista aí para o mercado. E lembrando sempre que nós temos consciência que do outro lado, Marcelo, existe um consumidor e uma faixa da população de baixa renda, porém, arroz a R$ 5, de R$ 5 a R$ 6 o quilo, é um preço muito acessível, é um preço que sinaliza na dieta alimentar brasileira, ou seja, o arroz, o feijão, a proteína e a salada, o arroz significa em torno de 40 centavos por refeição. E 1 quilo de arroz a R$ 5 está, então, sinalizando também que nós temos como alimentar 10 pessoas num prato como o arroz com carreteiro. Isso mostra que o produto brasileiro além de alta qualidade que tem, é um produto barato, ainda mais comparando com os outros produtos aí da cesta básica, e tu pode escolher qualquer um. Feijão, a batata, o azeite, o café nem se fala, né, que tu comentava há pouco. Enfim, nós temos que manter os produtores produzindo e para isso, obviamente, nós precisamos pelo menos pagar o custo de produção. E trazendo um último exemplo para que o consumidor entenda bem, quando eu tenho um arroz a R$ 4 o quilo no supermercado, eu estou sinalizando R$ 80 pago aos produtores. R$ 80 não tem como produzir arroz. Exatamente, Alexandre. Como é que ficou a situação de 2023 com a enchente aí no Rio Grande do Sul? Felizmente já tinha
havido a colheita antecipada dentro do prazo, mas antes da chuva. Vocês se recuperaram e agora como se recuperar numa situação como essa, como você coloca, que não vai pagar seu custo? Sim, e a preocupação maior é que este preço baixo está vindo depois exatamente de um ano complicado, um ano de enchente, e um ano que sinaliza, inclusive, um aumento no custo de produção para esta safra, que ainda não está fechada, da ordem de 3% a 5%. Então, se eu tenho um aumento do custo de produção e um preço muito baixo, esta falta de rentabilidade vai desestimular novamente o plantio de arroz e, novamente, ao invés de manter a área e manter uma tranquilidade com relação ao mercado interno, porque lembrando, Marcelo, nós temos um grande mercado consumidor, são 800 mil toneladas por mês que o Brasil consome de arroz, e nós temos autossuficiência na produção, só importamos um pouco porque também exportamos aí de 10% a 20%. O que nós não podemos é ficar numa dependência muito grande do mercado externo, porque primeiro que muitas vezes tem um preço maior do que o nosso, e segundo, não tem a qualidade nem perto aí do produto que nós produzimos aqui. E o problema que me parece, aí, analisando aquilo que você está falando, é que, então, com o desestímulo, então, hoje nós temos aí o arroz nesse preço, mas no ano que vem, então, muita gente pode migrar para uma outra cultura tentando se defender. Perfeito. Para a soja, para a pecuária, até mesmo para o milho, que agora está valorizando um pouco. Então, isso tudo pode mudar esta tendência aí de aumento de área e pode voltar a diminuir novamente. O que nós esperamos é equilíbrio, um equilíbrio de preços, não preços tão altos ao consumidor, mas também não preços tão baixos aos produtores. E estes exemplos aí que nós colocamos ilustram bem aí este momento preocupante aqui no Rio Grande do Sul. Alexandre Velho, que é o presidente da Federarroz, conversou conosco. É claro que nós vamos acompanhar ao longo deste ano toda essa situação trazida por você, que preocupa de fato, claro, os produtores, toda a dimensão do que representa o arroz para o Brasil e também para a exportação, como você colocou, e fica toda essa expectativa. Muito obrigado, viu, Alexandre, pela sua participação aqui na Hora H do Agro aqui da Jovem Pan. Eu agradeço, Marcelo, um ótimo trabalho a ti, um ótimo final de semana. Para você também. Vamos dar sequência agora para falar justamente da alta do milho, que está entre os fatores para uma inflação acima da meta em 2025. Segundo os dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a saca do cereal em Rondonópolis, que é uma referência lá em Mato Grosso, atingiu R$ 85,00, o maior patamar desde a invasão russa lá sobre a Ucrânia em 2022. Dando sequência, além do milho, frango em pedaços, contra filé e carne também subiram. Para entendermos como as cotações podem impactar na inflação brasileira ainda mais, nós vamos receber agora o André Brás, que é economista do Instituto Brasileiro de Economia e também especialista em inflação. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite. Ótima tarde a todos. André, o que mais se fala hoje é que a inflação de fato chegou dos alimentos à mesa do brasileiro, já faz um tempo aí, e está assustando o brasileiro porque o carrinho cada vez mais vazio e custando mais. O que você pode trazer de expectativa ao longo deste 2025? Estamos ainda em março e muita preocupação, né, André? Muita preocupação. Ano passado, a inflação de alimentos, né, foi muito forte, né, respondeu por parte expressiva da inflação acumulada pelo índice de preço ao consumidor amplo, né, que é o nosso índice oficial de inflação calculado pelo IBGE. E não é de hoje que os alimentos estão ganhando cada vez mais protagonismo, né? Pelo menos desde a pandemia, a alimentação vem aumentando o seu protagonismo na inflação média. E é ruim porque é um país de baixa renda, né, e comprometendo uma parcela das despesas que é muito importante para as famílias, né, isso só preocupa. Mas no início desse ano, apesar da pressão ter continuado, nós já começamos a ver algum sinal de enfraquecimento dessa inflação muito concentrada em alimentos. Ontem mesmo saiu o IPCA 15 do IBGE, hoje saiu o IGPM aqui da FGV, e ambos mostraram
uma redução no preço das carnes, que foram as grandes vilãs da inflação no ano passado, né, dentro de alimentação. Então, se carne começa a ficar um pouco mais barata, ainda que isso não vá mudar muito a situação do orçamento familiar, né, dado que ela aumentou muito nos últimos meses, isso já é um começo de descompressão, né, dessa inflação muito concentrada em alimentos. E se isso continuar por mais algum tempo, isso pode, de fato, fazer com que as famílias voltem a consumir um pouco mais daqueles produtos que foram cortados da lista ou cujo consumo reduziu bastante, como as carnes, né? Então, se a carne, por exemplo, fica mais barata, isso também abre espaço para se consumir mais ovo, que ficou muito caro, um pouco em função também do efeito substituição. Então, estávamos muito pessimistas, né, com a questão da alimentação, mas os últimos índices de inflação trouxeram algum alívio, né, pelo menos o início de um alívio para esse grupo. E, inclusive, né, André, nós tivemos toda essa situação, claro, que mexe até com popularidade de presidente e tudo mais, e nós tivemos anúncios na tentativa de, claro, o governo que está dizendo que ele está fazendo alguma coisa, ou pelo menos querer mostrar que está fazendo alguma coisa. Mas essa abertura para as importações, na prática, de fato, a abrangência na mesa do brasileiro é pequena, né? Ela é pequena, né? Muitos itens da lista até não tem muita relevância para famílias de baixa renda, como o azeite, por exemplo, né? Ele subiu muito de preço, é verdade, mas não é um produto popular, né? É um produto mais sofisticado, que pertence a uma cesta de consumo de famílias de renda um pouco mais alta, né? Mas considerando que nessa lista nós temos o café, o açúcar, as carnes e outros alimentos ali importantes, se aumentando a oferta doméstica, né, importando um produto a um preço mais competitivo, há de se esperar que isso promova alguma queda do preço ao consumidor. Mas eu não sei, porque isso depende muito da nossa moeda também, né? Se o real se desvalorizar frente ao dólar, uma parte dessa tarifa zero fica na mão da desvalorização cambial, né? Você vai importar um produto mais caro também, com a moeda enfraquecida. Então, não vejo assim como uma medida que vai mudar o jogo, favorecendo uma queda mais forte do preço dos alimentos. Acho que o que favorece é uma estabilidade cambial por mais tempo e uma oferta maior. E essa é uma situação que a gente ainda não alcançou nos últimos meses, né? Inclusive, né, houve até tentativas aí de dizer uma antecipação, inclusive, da reforma tributária, que vai zerar, né, os itens da cesta básica, os supermercados discutindo com o governo essa possibilidade também, mas na realidade, dentro do campo, claro que nós tivemos também efeitos climáticos muito negativos, ou é seca, ou é excesso de chuva, tudo isso acabou interferindo, e é claro, né, André, nós temos também da porteira para dentro, talvez o agronegócio mais desenvolvido do mundo, mas da porteira para fora, nós temos ainda situações dos caminhões que ficam atolados, o escoamento, a chegada no porto. Então, a nossa logística é muito ineficiente, né, e cara. Sem dúvida, né? Boa parte do transporte aqui no Brasil é rodoviário. A gente explora muito mal a cabotagem ou mesmo o transporte ferroviário. Investimentos nessa área podem ser feitos, mas levam tempo para amadurecer. Mas se a gente não começar imediatamente, esses gargalos na infraestrutura vão continuar e nós vamos continuar debatendo o aumento do preço dos alimentos, exatamente por deficiência logística, né? Até mesmo o escoamento da nossa produção em portos engarrafa. É difícil você fazer com que o caminhoneiro volte à estrada porque ele fica preso lá, tendo que esperando, né, a hora de desembarcar a mercadoria. Então, é uma logística que ainda nos deve muito. E questões climáticas, elas estão cada vez mais frequentes. Pelo menos até 2010, né? Ou melhor, pelo menos até o início de 2000, dos anos 2000, a gente falava muito pouco de El Niño ou Laninha, né? E esses fenômenos já eram monitorados. Mas agora, a frequência desses eventos aumentou bastante. E o Brasil, como tem um agronegócio que responde por uma parte expressiva do PIB, e que também sustenta uma sociedade desigual, onde o peso dos alimentos ainda é muito grande, não cuidar do agronegócio é plantar um PIB menor e também uma dificuldade maior do acesso à alimentação básica. Você falou um pouco de proteína, né? Até o ovo subiu, quer dizer, a alternativa começa a faltar também. Então, poderá haver, de fato, uma queda em relação à carne? O presidente Lula falou outro dia, tinha prometido a picanha, que talvez agora a carne vai baixar e voltou a prometer justamente a picanha. Pois a gente depende de uma estabilidade climática maior e também cambial, né? O nosso gado aqui é criado no pasto, a gente precisa de boas pastagens. Se o clima não contribui,
Isso aumenta os custos de criação desses animais e também cria uma resistência maior à queda de preço. No caso do ovo é a mesma coisa, né? Você precisa de milho para tratar dessas aves, você tem um câmbio que influencia aí essa questão do preço das rações, o frete, né? Então, não a gente depende muito mais do clima e de uma estabilidade cambial do que a gente imagina. E essa parte cambial é a parte que cabe ao governo, porque uma parte da desvalorização cambial vem do aumento do risco do país exatamente pela falta de cuidado com o gasto público, né? Então, dar uma prioridade maior à boa gestão do gasto público é fundamental para você diminuir essa volatilidade cambial que impacta muito o preço dos alimentos e de uma série de outros insumos importantes para a atividade. Nós agradecemos a participação, então, do André Braz conosco, economista do Instituto Brasileiro de Economia e especialista em inflação. Muito obrigado. Valeu, André. Eu que agradeço. Um abraço para todos que nos acompanharam e para você também. Tchau, tchau. Até a próxima. Muito bem, agora nós temos um recado para você. Acabou a época em que você se preocupava com a cigarrinha das raízes. Agora você pode contar com Maxan, inseticida da Irrara que controla o inseto em todas as fases. Seu efeito 4 Max proporciona maior efeito de choque e maior residual para o canavial, protegendo por mais tempo e com mais eficiência. Proteja as plantas por dentro e por fora com o inseticida Maxan, a inovação de outro mundo da Irrara para o sucesso do seu canavial. Acesse o site irrara.com.br ou pelo QR Code que está aparecendo agora na sua tela e saiba mais. Na hora H da proteção da cana, é Irrara. Pode confiar. Muito bem, o Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e sintonia. É claro, permaneça conosco aqui na Jovem Pan. Até mais. Hora H do Agro. Hora H do Agro. Oferecimento. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Irrara. Agricultura é a nossa vida. Irrara. Meteor da Volkswagen Caminhões e Ônibus, mas pode chamar de Meteoro da Paixão. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.